Nossos irmãos espíritas acreditam na reencarnação, enquanto nós, cristãos, católicos, ortodoxos e evangélicos, cremos na ressurreição da carne. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A doutrina da reencarnação, comum nas religiões orientais, e em especial fundamentada no kardecismo, fala de uma lei chamada karma. Como funciona? Segundo o Espiritismo, Deus cria uma alma que se encarna uma primeira vez. Vem a esta vida e, como todo ser humano, vai cometer erros. E esses erros ficam registrados na sua conta espiritual. E precisarão ser resgatados através de uma nova encarnação. Daí o nome reencarnação. E isso é assim porque, segundo eles, assim a justiça de Deus o exige. Vou dar um exemplo prático de se entender sem querer reduzir o Espiritismo a este único exemplo que eu vou dar. Imagine você briga com seu pai, feito gato e cachorro. De repente vai ao centro espírita e ali vão lhe dizer que vocês foram inimigos mortais na encarnação passada, que seu pai matou você. E Deus, na sua bondade, quer resgatar esta dívida de ódio através do amor que passa a ser o desafio entre você e seu pai. E por isso os manda na mesma família. Num primeiro momento faz todo sentido. Existe uma lógica nessa doutrina. E assim aqueles que não conhecem toda a teologia do sofrimento na igreja vão encontrar aí um fundamento que, entre aspas, explica melhor a vida. Isso aconteceu comigo. Para quem não sabe, eu sou ex-médium espírita de terreiro de Umbanda. Em primeiro lugar, em que pese haver não só o kardecismo, mas religiões orientais assentadas sobre essa doutrina da reencarnação, karma, em nenhum momento isto é revelado na Sagrada Escritura. Eu vou além. Jesus está morrendo na cruz ao lado de dois ladrões. O bom ladrão, Dimas, vira-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. E Jesus disse o que a Dimas? Olha, Dimas, foi mal, mas eu sou Deus, sei do seu currículo, você, além de ladrão, tem outros pecados,
que você vai ter que resgatar, voltando a esta vida, eu não posso fazer nada. Sinto muito. Foi isso que Jesus falou? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero mostrar para vocês também outra passagem da Sagrada Escritura, que está no livro do Apocalipse, capítulo 18, versículos. É o último livro, aliás, perdão, estou confundindo aqui. Apocalipse 22, versículo 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. A doutrina do karma, a doutrina da reencarnação, não tendo sido reveladas, então seriam um acréscimo à Escritura. Ou seja, a Escritura não é completa. Foi necessário o Sr. Allan Kardec vir ao mundo para revelar a doutrina de Deus, completá-la. E nós sabemos que isso não é verdade. Agora, quantos católicos não vão ter problema de fé, não somente quando confrontados com alguma questão como essa? Onde está a justiça de Deus, que permitiu que este menino tenha nascido cego? Se eu não tiver certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu não tiver certeza de que Jesus existiu, foi um homem de carne e osso como nós, e que se apresentou como Deus e provou ser Deus. Porque hoje, religião é apresentada como um produto. Cada um escolhe aquilo que lhe apetecer, aquilo que vier de encontro com as suas expectativas, com o seu jeito de ser. E o que é pior, aquela religião que se acomodar ao pecado de cada um. Porque o homem, picado pelo pecado original, é orgulhoso e não gosta de se ver feio no espelho. Não gosta da ideia de que pode se condenar a um inferno eterno se não mudar de vida. Vamos a outras passagens da Sagrada Escritura. Livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e seguintes. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Tem católico que vai a tarólogo, que vai a cartomante. Tem uma senhorinha egípcia que desde menina vê a sorte na borra do café. Estou falando que eu fui na minha juventude. Tinha que tomar o café com o pó lá, depois que tomasse, virava a xícara de cabeça para baixo, olha que loucura. E aí,
os desenhos que o pó fazia na xícara permitiam a iluminada, com todo respeito, falar coisas da minha vida que não bateram, né? Deu vontade de pedir o dinheiro de volta. E vejam aqui, invocação dos mortos é o que se faz constantemente no Espiritismo. Está proibido por Deus. Vou continuar. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Aqui, Deus não está falando de uma relação sexual com a pessoa espírita, não. É uma fornicação espiritual. A perversão dos valores da verdadeira religião. Não tenhamos medo nem vergonha de dizer que a nossa religião é a verdadeira religião. Ou o católico está convicto disso, ou por favor não se diga católico. Vamos parar de respeito humano. Essa verdade tem que ser anunciada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E acabou. As outras religiões são, obviamente, doutrinas que vão ter, como diz o documento Dominus Jesus da Igreja Católica, sementes de verdade, que vão ensinar virtudes. Quando nós anunciamos que Jesus é Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, não significa um menosprezo, um desdém pelos outros. Não significa qualquer tipo de preconceito, até porque o preconceito na nossa fé é pecado. Não. Mas nós não podemos ceder ao politicamente correto. Quantos católicos covardes que não se lembram da palavra grave de Jesus: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Óbvio que crer nisso veementemente não significa sair batendo com a Bíblia na cabeça das pessoas, exorcizando-as. Igual uma vez uma fundamentalista protestante que eu encontrei numa parada de ônibus, que olhou para mim e perguntou por que eu estava vestido de mulher. Eu falei para ela: eu estou para casa de minissaia, de bustier. Não, mas esse vestidão. Eu falei: não, vestidão, isso é uma veste sagrada. E aí daqui a pouco estava falando em línguas e me exorcizando. Agora, por favor, eu quero mostrar para vocês como nós respondemos a esse tipo de ataque. Jesus ensina a não pagar o mal com o mal. Eu deixei ela fazer o ritual completo dela, não ia adiantar interrompê-la. Ela ia achar que eu estava mais possuído ainda. Depois que ela terminou, eu falei: olha, não concordo com o que a senhora fez, mas, por outro lado, eu lhe dou os parabéns. Porque eu vejo que a senhora quer o meu bem, dentro daquilo que é a sua convicção. Eu vejo que a senhora me quer no céu. E que a senhora fez tudo isso porque acha que eu não vou para lá. Nós temos sempre que procurar salvaguardar o lado positivo, a bondade do outro. Jesus fez isso no alto da cruz. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Se a Bíblia me manda me revestir de entranhas de misericórdia, imagine a cena grotesca. Um padre quebrando pau com a senhora de idade numa parada de ônibus. E aí? Passa uma pessoa de outra religião, um ateu,
e vai dizer, por isso que eu não sou cristão, olha aí, que papelão. Então, caríssimos, para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Jesus é o maior médium que já passou pela face da terra, é um grande mestre espiritual, mas não é Deus. E isso é heresia gravíssima. Agora, o que atrai no Espiritismo? Em primeiro lugar, um certo irenismo, outra heresia combatida pela igreja há muito tempo, que é essa história de dizer que todas as religiões são boas, que todos os caminhos do bem conduzem a Deus, que é tudo igual, tanto faz. Budismo, espiritismo, catolicismo. Nós sabemos que não é assim. Agora, eu vou ficar fazendo ressalvas, porque o politicamente correto muda a cabeça da gente, de todos. Que é uma lavagem cerebral constante. É na escola, é na universidade, são os amigos. E a gente até se sente mal ao falar isso. Quando nós dizemos que não é assim que todas as religiões são boas, nós estamos falando da plenitude da verdade, que só o catolicismo tem. A plenitude dos meios salvíficos, isso está num documento da igreja. Ah, não concordo com isso. Escolhe que religião você quer. Aqui, em Terra de Sapa, de cócoras com ele. Ou pensa igual, ou não queima o filme da gente não, dizendo que é católico. Banquinho da disciplina vai pensar, estudar. Nós estamos aqui de braços abertos, os padres, os diáconos, para tirar as dúvidas. Agora a Bíblia é clara que o teu sim seja sim, o teu não seja não, tudo mais procede do maligno. Não tem meio tom. Ou é ou não é. Então, em primeiro lugar, essa ideia é agradável porque Deus é muito mais democrático nessa heresia. O Deus católico não, condena pessoas ao inferno. Aqui não, todo mundo é gente boa. Olha que lindo, que romântico e que mentira. Outra coisa, o sincretismo. Na Umbanda eu aprendi o quê? Com respeito aos irmãos umbandistas. Mais uma vez, eu aqui tenho, como padre, o grave dever de ensinar a doutrina da igreja. Não estou exercendo a arte de falar mal da religião dos outros, nem quero menosprezar pessoas de outros credos de maneira nenhuma. Antes que ponham palavras na minha boca. Porque aí fora se faz isso constantemente contra a Igreja Católica. Não é que a gente tenha complexo de perseguição, mas há, de fato, uma perseguição aos cristãos no geral. Não se pune a cristofobia. As outras fobias todas são crimes. Agora, do cristão, pode falar à vontade. Achincalhar, pisotear, profanar. Então, você chega num terreiro de Umbanda, você vê uma imagem de Iemanjá, e vão dizer para você, é Nossa Senhora. Oxalá é Jesus. São Jorge é quem? Ogum. Santa Bárbara, Yansan. Ah, que legal. Tá a mesma coisa? É a mesma coisa, vão dizer para você. Allan Kardec apresenta o Espiritismo como filosofia. Assim sendo, você pode ser espírita católico, espírito budista, qualquer religião. Afinal de contas, o karma e a reencarnação são uma lei de Deus, a qual todo mundo
ateu, agnóstico, todos estão sujeitos. É inexorável, é isso aí. Então aí cada um escolha onde vai pagar o seu karma, através de quê? Da caridade. A cada encarnação, eu fazendo mais caridade, eu vou me purificando espiritualmente até que chega um ponto que eu não preciso mais reencarnar. Tá? Em resumo, para simplificar, é isso a doutrina espírita. Então, essa ideia de voltar a esta vida, nós, de certa maneira, somos apegados a isso aqui, o mundo tem suas delícias, suas belezas, então seduz. E aí veja, se você chega na Umbanda, no Candomblé, então, você chega lá, o atabaque está comendo solto, tum, 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 tum. Brasileiro já não gosta, né? Imagina. Aí você chega lá, aquele desfile de cores, amarelo, sem ançã, azul, sem Iemanjá, que eu bem me lembre. Comida rolando solta, boca livre. O cachaceiro ainda toma um gole da cachaça do Exu. Ah? Charuto. Então o brasileiro gosta disso, incenso, é colorido. Então são as coisas que seduzem. Que seduzem quem? O católico ignorante. Vou dizer uma coisa para vocês. Só existe uma semelhança entre nós, entre o catolicismo e o espiritismo. Só uma. A caridade. Tiro o chapéu para muitos irmãos espíritas. A mãe de um amigo meu, desde que eu me entendo de gente, costura para os pobres. Tem um compromisso semanal. Está lá sempre. Mas é a única semelhança. O resto é tudo completamente diferente. Professar o espiritismo significa derrubar todo o cristianismo, especialmente o cristianismo católico. Cai absolutamente tudo. Como assim, padre? Cai tudo. Vocês querem ver? Primeiro, não existe inferno no espiritismo, existe umbral. Quem cai no umbral vai sair de lá. Outra coisa que seduz. Porque você não vai para um lugar horroroso por toda a eternidade. Ah, vacilou? Quer delinquir? Beleza, você vai para lá, depois você sai. Vai fazendo caridade a cada encarnação. Não existe purgatório. Todos os sacramentos não são necessários se qualquer religião, tá bom? Então, para que batismo? Para que crisma? Para que sacerdócio? Para que Eucaristia? Cai tudo! Tudo! Santos, Maria, cai tudo! Quem é que canoniza? A Igreja Católica. A Igreja Católica não é a embaixada de Deus, é mais uma igreja aí. Cristo foi um bobo, ou um maluco, sei lá. Por quê? Se eu é que me redimo através da caridade que eu faço, paulatinamente a cada encarnação, para que Jesus morreu na cruz? Burro. Perdão, senhor. É a pedagogia. É o que sobra. Jesus não foi inteligente. Então, vejam os perigos aos quais o católico incauto está exposto. Além do que, existe a questão espiritual. Eu fiz um curso sobre exorcismo e oração de libertação em Roma. E lá eu aprendi
da boca dos maiores exorcistas da igreja, começando por Gabriele Amorth, com quem eu tenho foto, que a maioria das pessoas possuídas foi porque mexeram com satanismo, com ocultismo, espiritismo. Agora, com isso não estamos dizendo os espíritas são os endemoniados, são pessoas do mal, nada disso. Nós estamos falando de quê? De uma desobediência crassa ao que Deus manda, e aí há consequência. E aqui eu aproveito o gancho para alertar os pais que acham bonitinha a festa de Halloween. A festa de Halloween é pagã. O dia de Halloween é o dia do satanismo. É quando as igrejas de Satanás no mundo inteiro realizam seus cultos. A maior energia demoníaca liberada nesse dia. Então, a criança católica não se veste de Frankenstein, de monstro, de bruxa, nada disso. Nós estamos vivendo a cultura do diabo, a cultura do feio. Olhem as modas dos jovens. O que é que eles tatuam nos corpos? O que é que eles estão fazendo com as orelhas? A cultura de Deus é contrária, é o do belo, da beleza. Então, caríssimos, são muitos os riscos. E aí o católico doente vai lá para a Badiânia, para o João, que até pouco tempo era de Deus, e sabe-se que não é. Olha aí, todo mundo enganado, um charlatão, bandido, criminoso, que inclusive queimou o filme dos espíritas bons, que procuram a Deus e a bondade. E aqui eu preciso abrir um parêntese para vocês. Quando eu era espírita, eu não estava procurando o diabo lá, não. Muito cuidado com a abordagem aos nossos irmãos espíritas. Porque às vezes a gente, com a melhor das intenções, querendo anunciar Jesus como caminho, verdade e vida, a gente já chega batendo, chega julgando. Cuidado com isso, porque é um contra-testemunho. Vamos fazer como São Francisco Xavier, o maior apóstolo do Oriente. Ele primeiro conquistava o coração, para depois chegar à mente. Ele conquistava as pessoas pelas virtudes. Todo mundo ficava curioso de saber qual era a fonte daquela bondade, onde ele achava inspiração, onde ele meditava, o que lhe inspirava. E aí ele dizia, vem cá, e mostrava a Bíblia. É por aí que vai. Era muito ruim escutar isso. Você é do diabo. O que vocês fazem é do Satanás. Muito cuidado com a psicologia apostólica. Ah? Não é assim que se conquistam almas para Cristo. Às vezes, determinadas verdades nós não vamos poder dizer aqui agora, é para um outro momento. Temos que ter tato, prudência. Até porque hoje em dia, tudo vira um processo, né? No mundo louco em que nós estamos, de ditaduras veladas, travestidas de democracia. Então, cuidado com isso. Eu me sentia muito mal quando vinha algum cristão bater com a Bíblia na minha cabeça. Que eu sabia o que eu estava fazendo lá. Eu sabia porque que eu ficava até 3 horas da manhã nas sessões de desobsessão. Eu queria o bem daquelas pessoas segundo aquilo que eu acreditava. Meus queridos, nós cremos na ressurreição da carne. O que vem a ser isto? Santo Tomás fala na Suma Teológica que o homem está incompleto se a alma e o corpo estão separados, porque o ser humano é uma união substancial de corpo e alma. Corpo e alma estão unidos numa só substância. Então a ressurreição se faz necessária para que o homem esteja completo.
E uma vez que morre o corpo e a alma continua, então a ressurreição se impõe. E aí nós vamos encontrar, inclusive, uma base cosmológica para a ressurreição. A lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente morre, é comido pelos bichos, mas o que foi matéria do nosso corpo está aí no universo. E Deus, na sua onipotência, porque a Deus nada é impossível, vai reunir esta matéria num novo corpo, que é o corpo glorioso. Hebreus 9:27 diz que só se morre uma vez. Então esse corpo glorioso tem essa característica, não vai morrer mais. É um corpo diferente. Vejam que Jesus ressuscitado atravessou as portas fechadas do cenáculo. Alguém consegue aqui atravessar portas fechadas? Que bom, senão eu já ia mandar apagar papo quem tivesse levantado a mão. Ou então fazer um teste aqui agora. Então, isso é o que vai acontecer porque não só aconteceu com Jesus Cristo, senão também com a Virgem Maria. Qual é o quarto mistério glorioso? A Assunção de Maria em corpo e alma. E vejam que na narrativa da paixão de Jesus, a gente vê todo aquele acontecimento na natureza, o véu do templo se rasgando de cima até embaixo, e os mortos que ressuscitaram e foram vistos na Cidade Santa. É uma passagem que às vezes muitos não reparam. Você já parou para pensar nisso? Imagina a gente aqui em Brasília, de repente uma pessoa que você sabe que morreu, você vê viva. Isso tudo foi testemunhado, moçada. Isso não é invenção. Porque se fosse invenção, nós não teríamos as figuras dos mártires da nossa fé. Quem é que vai dar a sua vida por uma fábula? Os mártires são as testemunhas maiores da fé. Iam lá para a boca dos leões, famintos, no Coliseu, porque acreditavam em Jesus, acreditavam em quê? Na ressurreição. Porque São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E isso é o que Jesus promete. Ele promete provando com a sua própria ressurreição. E essa ressurreição está muito bem documentada historicamente. Estou pensando em falar disso amanhã. As provas da ressurreição de Jesus. Vejam que loucura. Um teólogo protestante chamado Rudolf Bultmann dizia: se Cristo ressuscitou ou não, não importa. O que importa é a beleza da sua doutrina, a sublimidade dos seus ensinamentos, Alice. Acorda que o coelho já vai longe. Como assim? Uma doutrina árdua, difícil. Então a ressurreição é a base de tudo na nossa fé. Agora, os inimigos da igreja dizem o quê? Nossa, mas a fé de vocês é muito fantástica. Inferno, diabo com chifre, anjinho com asa. Comer Deus, quanta piração. Primeiro, vamos lá. Mais uma vez a ignorância. Vocês acham por acaso que o diabo é meio bode e meio homem? Vocês acham que os anjos realmente têm asas? Não. Qual é a questão? Isso aí é uma representação para nós. Porque quando eu vejo uma figura meio bode, meio homem, chifruda, isso causa repugnância. Essa feiura material reflete a feiura moral, a feiura espiritual.
Deus se comunica conosco de modo antropomórfico, usando figuras da nossa realidade, porque nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Nós precisamos dos 5 sentidos para aprender qualquer coisa. Então, como é que eu vou entender uma realidade espiritual se não for através de uma linguagem nossa? Então, imagina, você tem a aparição, imagina a senhora lá com o anjo Gabriel, se ele aparecesse assim que nem nós. Uma asa mostra que é um ser do céu. Então, Deus se vale dessas figuras para nos ensinar. Quando a Bíblia fala que a mão de Deus pesou sobre Israel, Deus não tem mão, é um espírito puro. Então não sejamos infantis. Esse argumento é infantil daquela pessoa que não quer crer a todo custo e fica procurando defeito. Simples assim. Feuerbach, o filósofo materialista, dizia que a sepultura do homem era o berço de Deus. Que a gente, não suportando a dura realidade dessa vida, de que aqui a gente sofre, que a vida é injusta, que a gente vai morrer e apodrecer na sepultura, então a gente precisa inventar um céu com anjinhos lindos, gordinhos, fofos, um inferno horroroso, cheio de demônios, onde vai haver uma justiça post-mortem. Mas que nada disso existe. Bom, a doutrina de Feuerbach não serviu de consolo nem para ele. Né? Então, meus irmãos, pensemos nos mártires. Deram sua vida por essa crença, estribada na ressurreição. Francisco de Assis largou tudo. Alexandre França de Lima largou tudo. Fernando Rebouças também. O tempo é medido antes e depois de Cristo. Não é antes e depois de Maomé, não é antes e depois de Buda. O tempo para toda a humanidade. Esse homem desafiou a biologia, porque a Virgem Maria não foi fecundada por São José. Desafiou a medicina, fazendo os surdos voltarem a falar, os mudos voltarem a ouvir, né? Ah, queria ver quem estava dormindo no sermão. Surdos voltarem a ouvir, mudos voltarem a falar, cegos voltarem a ver, coxos voltarem a andar. Quem fez isso na história? Que profeta ou profetisa fez esses milagres? Um personagem que é testificado não só pela Bíblia, Suetônio, Tácito, Plínio Jovem, Talmud judeu, Flávio Joséfo, uma das maiores fontes históricas sobre o judaísmo, e muitas outras. Desafiou a física, andando sobre as águas, desafiou a química, transformando a água em vinho. Não era general, e o chamavam de senhor. Não tinha estudos formais, e o chamavam de mestre. Graças a ele, para ensinar a sua doutrina, nós temos um livro chamado Bíblia, o livro mais lido, mais vendido, mais traduzido na história da humanidade. Isso diz alguma coisa para você? Por que será? O livro que mais transformou vidas não foi a primeira tópica de Freud, ou Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Né? E nem a Ética Nicômaco de Aristóteles, que é um bom filósofo, afetou a cultura como ninguém. O champanhe que você bebe, mulher, é obra de monges da Igreja Católica Apostólica Romana. A cerveja que você toma, meu querido, e aborrece sua mulher, é obra de monges também. A arquitetura
a engenharia, a música, a pintura, a escultura, tudo isso foi revolucionado por nosso Senhor Jesus Cristo. As maiores obras de música. Quem quiser ter uma prova, venha assistir a missa amanhã. E será clássica. Vocês vão ouvir Bach, vocês vão ouvir Mozart. Foi Jesus Cristo que mudou toda essa história. Por quê? Na Idade Média, Deus era o centro das preocupações humanas. Então, para Deus, o melhor. E por isso nós chegamos ao píncaro. E é curioso notar que foi justo quando houve a virada, o homem passou a ser o centro, começou o declínio. E hoje nem mais o homem é o centro. Como denuncia São João Paulo II na encíclica Evangelho da Vida. Hoje o homem moderno diz não a Deus, com um ateísmo militante, com o ateísmo dos não praticantes. Quem não pratica a sua religião, ateu é. E diz não ao homem. Como? Com a cultura homossexual, 2 homens não geram vida. Com todo respeito a eles, 2 mulheres também não. Cultura das drogas. Quantas vítimas tem feito entre os jovens? Cultura do aborto, devido a uma irresponsabilidade sexual. Então, meus queridos, a nossa igreja está centrada nesse homem. Nós que somos a maior instituição de caridade do planeta. Nós que somos os detentores da patente desta palavra, não os espíritas, que fazem caridade também. Nós que revolucionamos o mundo, os valores, e que somos tão atacados hoje em dia. Dependemos desse fato. Ressurreição. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Essa é a nossa fé. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.